Manual do Céu adverte: após acompanhar o conteúdo deste canal, terá que tomar decisões difíceis com a verdade que teve acesso. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor César e hoje vamos desenhar e falar a respeito da Reforma Protestante. Hoje nós temos um entendimento convicto de que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós temos o entendimento de que o justo viverá pela fé. Mas vocês não têm ideia o quão revelador isso foi há 500 anos atrás. Nós, quando lemos o justo viverá pela fé, não tem o mesmo peso de quando Martinho Lutero entendeu essa verdade. Então, é um resumo que eu vou fazer a respeito do tempo que ele vivia, né, do que o fez tomar as atitudes que ele tomou e o resultado dessa reforma para nós hoje em dia, né, trazendo para a nossa prática de vida com Deus e com a nossa comunidade cristã. Então, assim, resumindo aqui, a história dele é basicamente isso aqui. Ele nasce em 1483, em 1501 ele começa a faculdade de filosofia, em 1505 ele é atingido por um raio que faz ele entrar num convento, né, dos agostinianos, e a partir daqui ele começa a estudar as escrituras, né, porque naquela época as escrituras eram em latim, né, então só o clero mesmo, só os padres tinham acesso, né, a explicar a Bíblia, porque o povo não tinha conhecimento latim. Então praticamente tudo que os padres diziam era como se fosse a mesma coisa da palavra de Deus. Em 1507 ele se torna presbítero, né, e depois disso ele se torna professor das escrituras na igreja de Wittenberg. E foi em 1517 que começa a Reforma Protestante, né, onde um monge chamado Tetzel, ele viaja para a Alemanha e ele começa a falar de indulgência, né, ali perto de Wittenberg. E Martinho Lutero acaba ouvindo ele e não concorda com aquele tipo de coisa. E ele começa a estudar, a querer refutar, né? E aí depois, mais ou menos um mês depois, né, Martinho Lutero, ele pega e apresenta, né, as 95 teses ali, né, pregando elas na porta da igreja Wittenberg. E é totalmente contra as indulgências, né, e algumas questões a respeito de salvação também. E para quem não sabe o que é indulgência, indulgência é o fato de alguém perdoar um erro, uma dívida ou um pecado. Então eles estavam ali apresentando, né, aquelas indulgências, né, para vender, né, ou seja, você paga e eu te dou o perdão de tal coisa, né, contra o Estado ou contra a igreja. Então Martinho Lutero, né, ele tem um entendimento de que não há nada que o homem possa fazer para ser salvo ou para ter o seu pecado perdoado. Não há indulgência que pague pecado. Não há sacrifício que pague pecado. Não há jejum que pague pecado. Não há nada que te aproxima de Deus a não ser a pessoa de Jesus. Então ele diz, olha, a Igreja Católica ela não pode ser o intermediador do homem com Deus. A Igreja Católica ela não pode dizer quem é salvo ou quem não é, pelo simples fato de não pagar uma indulgência, de não fazer tal ritual, entende? Então chega ao ponto de que ele fixa, né, as 95 teses na porta de Wittenberg e deixa bem claro de que ele está se revoltando, né, ou se pronunciando contra aquilo que a Igreja Católica ensina. E isso começou a tomar uma proporção tão grande que até em outros países, né, pessoas começaram a ter o mesmo entendimento de que ele. E começou a se posicionar. E isso foi crescendo tanto, que teve que fazer um concílio, uma reunião, onde iria decidir o que iria ser feito. Né? E 2 anos depois, né, eles se reuniram ali com Martinho Lutero e perguntaram para ele se ele voltaria atrás daquilo que disse ou se ele continuaria com o mesmo pensamento. E ele disse que só é verdade religiosa aquilo que se pode provar pela Sagrada Escritura. Então, ou seja, ele estava tirando a autoridade
que a Igreja Católica falava que tinha, de determinar aquilo que era certo ou errado da parte de Deus, né? E no ano de 1520 fizeram outra reunião, onde até o Papa estava presente, e eles decidiram dar uma condenação para Lutero, né? Onde ele iria ser condenado à morte porque não quis renunciar às suas declarações. E isso foi contra, né, a tradição da Igreja Católica, as imposições e até mesmo contra o Estado. Né? Mas aí teve um príncipe, o Frederico, que ajudou ele a fugir, e ele escondeu ele no castelo Wartburg. Ali ele ficou quase um ano, né, onde ele ficou lendo as escrituras e fazendo a sua primeira tradução da palavra de Deus, né? Martinho Lutero fez a primeira tradução das escrituras sagradas, onde ela foi completa aí no ano de 1534. Então essa reforma, né, ela foi algo que abrangeu não só o religioso, né? Foi algo que abrangeu a sociedade em si. Houve transformações na sociedade, um entendimento de como nós devemos agir na sociedade, né, de acordo à nossa fé, e não impor algo sobre alguém, né? Envolveu questão de governo, né, liberdade de expressão, né, assim, economia e várias outras coisas, né? Porque a religião ela usava, né, essa imposição para ganhar dinheiro, né, e para impor coisas sobre a população. E Martinho Lutero veio e levantou essa voz, e assim influenciando outras pessoas para serem contra esse tipo de coisa. Começou esse protesto, né? E isso foi para o mundo todo, né? Claro que tem muita coisa para mudar ainda, e a mensagem é essa para nós hoje: não deixemos o entendimento da reforma lá para trás, mas vamos colocar ele em prática hoje. Então, o resumo da Reforma Protestante, eu posso dizer que é as 5 solas: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria, que significa somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente se possível. E deixa aí uma sugestão de próximo vídeo, que eu possa fazer um desenho e falar sobre o assunto. Valeu, Deus abençoe.